Vamos começar com uma imagem. Pensa comigo. 3 cruzes num monte, o céu escurecendo. Na cruz do meio, Jesus. De um lado, um criminoso zomba dele. Mas do outro, o segundo malfeitor, ele tem um momento de clareza no meio daquela agonia toda. Ele repreende o primeiro e se vira para Jesus com um pedido que, nossa, atravessa milênios. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta de Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, é uma das frases mais conhecidas e o que é mais surpreendente, mais debatidas de toda a Bíblia. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É uma promessa de salvação assim, no último segundo. Exato, e é exatamente aqui que o nosso mergulho começa. O foco da análise hoje não são nem as palavras, mas uma coisinha que nem existia no texto original, uma vírgula. A gente lê a frase e nem para pensar nisso. Mas onde essa vírgula entra em relação à palavra hoje, muda. Nossa, muda tudo. Muda o sentido da promessa e abre uma fenda teológica imensa. E para entender por que uma simples vírgula tem tanto poder, a gente precisa voltar no tempo, para a forma como os textos eram escritos. Os manuscritos originais do Novo Testamento, eles foram escritos em grego no que a gente chama de scriptio continua. Pera, scriptio contínuo, o que é isso exatamente? Imagina um texto sem nenhum espaço entre as palavras, sem pontos, sem vírgulas, nada. Um bloco só de letras. Ah, entendi. É tipo ler uma hashtag gigante e ter que adivinhar onde as palavras começam e terminam. Tipo, hashtag em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É isso. É uma ótima analogia, é exatamente isso. A pontuação que a gente vê nas Bíblias hoje foi adicionada séculos depois. Foi um trabalho de interpretação dos tradutores. Só que em alguns casos, essa interpretação abriu um debate. No nosso caso aqui, o advérbio hoje, que em grego é semeron, ficou espremido entre 2 verbos, digo, que é lego, e estarás, eze. Certo. E a pergunta de $1 milhão é: a quem o hoje pertence? Ao ato de dizer ou ao ato de estar? Ok, vamos analisar isso então. Temos 2 possibilidades principais, né? 2 times nesse debate. Vamos começar pelo mais comum, a posição A. É a que a gente vê na maioria das traduções. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula antes de hoje. O que faz essa interpretação parecer tão certa para tanta gente? Olha, o primeiro argumento é muito forte e tem a ver com o estilo de Jesus. A expressão em verdade te digo, ou no grego amen lego soi, funciona como um carimbo de autoridade. Jesus usa essa fórmula umas 74 vezes nos evangelhos. É a marca registrada dele, sabe? E o padrão é quase sempre o mesmo. Ele diz, em verdade te digo, e pá, a declaração principal vem logo em seguida, sem nada no meio. Peraí, isso é interessante. O argumento é quase forense, então. Como se a gente estivesse analisando o jeitão de falar de uma pessoa para ver se a frase se encaixa no padrão dela. Isso é uma análise estilística. Os defensores da posição A dizem que seria muito estranho, sabe, quase fora do personagem, Jesus quebrar o padrão de fala de uma vida inteira justo naquele momento de agonia na cruz. Faz todo sentido. Mas e o autor do livro, o próprio Lucas? O estilo de escrita dele nos dá alguma pista? E aqui a coisa fica impressionante de verdade. Existe uma análise estatística dos escritos de Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Se a gente mover a vírgula para depois de hoje, a frase ficaria, em verdade te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Acontece que essa construção, em que a frase começa com comigo estarás, é raríssima em toda a obra de Lucas. Quão rara? Acontece em menos de 0,2% dos casos. É uma anomalia gramatical para ele. Uau! Menos de 0,2. Isso é um nocaute estatístico. Quer dizer que, para o Lucas escrever da outra forma, seria como, sei lá, um grande escritor brasileiro de repente usar uma mesóclise do nada. Não é errado, mas soaria totalmente fora do tom dele. A ideia é exatamente essa. Não que seja impossível gramaticalmente, mas seria uma anomalia estilística gritante. E a pergunta que se faz é, por que Lucas faria essa estranheza justo aqui, numa das frases mais importantes do evangelho dele? Ok, o caso está ficando bem robusto.
estilo de Jesus, gramática de Lucas. E tem mais um ponto que eu acho bem intuitivo, que é o da redundância, né? Sim, se você diz eu te digo hoje, soa um pouco redundante. Se você está falando, é óbvio que está falando hoje, no presente. Já se você diz hoje estarás, o hoje ganha uma força imensa. Ele não qualifica o ato de falar, mas o ato de cumprir a promessa. E isso cria um contraste teológico e emocional absurdo, não é? O ladrão, no fim da vida, faz um pedido para o futuro. Quando vieres no teu reino? É uma esperança distante. E a resposta de Jesus nessa leitura não é espere, é agora. É uma reviravolta muito, muito poderosa. Exatamente. O ladrão projeta a esperança para um futuro distante e Jesus ancora a certeza da salvação no presente imediato. Para quem defende essa visão, a beleza da passagem está aí. A salvação não é uma possibilidade, é uma realidade imediata. Certo. O caso para a posição A, com a vírgula antes de hoje, parece blindado, estilo de Jesus, gramática de Lucas, o poder da promessa. Mas agora vamos fazer o papel do advogado do diabo. Existe um outro lado, uma interpretação defendida com muita força por grupos como os adventistas do sétimo dia, e que é crucial para doutrinas como a do sono da alma. Essa é a posição B. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O que justifica colocar a vírgula aí? Bom, o principal argumento aqui também é linguístico, mas vem de uma fonte diferente. Vem da biblioteca mental dos autores do Novo Testamento. Eles eram judeus, escrevendo em grego, e a principal escritura que eles liam não era o Antigo Testamento em hebraico, mas a tradução grega, a Septuaginta. E na Septuaginta, esse tipo de construção é muito comum. Ah, então a chave é entender a referência deles. Eles não estavam pensando no grego de Platão, mas no grego bíblico que eles ouviam desde criança. É isso. Ah! Então a chave é entender a referência deles. Eles não estavam pensando no grego de Platão, mas no grego bíblico que eles ouviam desde criança. É isso, exatamente. E na Septuaginta, é super comum usar o advérbio hoje, o semeron, para dar ênfase e solenidade a uma promessa, a um juramento. Funciona como um preste atenção, o que eu estou dizendo neste dia é para valer. Como em Deuteronômio, quando Moisés diz, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. O hoje ali não diz quando eles vão perecer, mas quando a declaração solene está sendo feita. Entendi. É como um tabelião carimbando um documento. Dou fé hoje. A ênfase é na data do ato, não do resultado. E tem alguma base estatística para isso também, porque o 0,2% da posição A foram bem convincentes. Tem sim, e é aqui que a guerra de estatísticas começa. Uma pesquisa detalhada da tese de doutorado do Dr. Rodrigo Silva, que é um especialista no assunto, analisou a Septuaginta. E o estudo aponta que quando um advérbio de tempo, como hoje, aparece entre dois verbos, em 99% dos casos ele modifica o verbo que vem antes dele. 99%. Uau! Agora a gente tem um problema. De um lado, o estilo de Lucas com menos de 0,2%. Do outro, o estilo da fonte literária dele com 99% de chance. Como pode? Porque são duas análises de corpos textuais diferentes. Uma olha para o jeito de escrever do Lucas, a outra para o idioma mais amplo que o influenciou. A posição A prioriza o autor, a posição B, a tradição linguística. Nessa visão, Jesus estaria dizendo, eu te digo hoje, neste dia de humilhação, neste momento de aparente derrota, que a sua salvação futura está garantida. Nessa leitura, a força não está na imediatidade, mas na autoridade de quem promete, mesmo estando numa cruz. E isso se encaixaria com a teologia do sono da alma, que você mencionou. Isso. Essa doutrina, baseada em outras passagens, entende que a morte é um estado de inconsciência, um sono, até a ressurreição final. Então, para essa teologia, seria impossível o ladrão estar consciente no paraíso naquele mesmo dia. A leitura com a vírgula depois de hoje harmoniza perfeitamente Lucas 23:43 com essa visão. A promessa foi feita hoje, o cumprimento seria futuro. E além do argumento da Septuaginta, existem evidências em manuscritos antigos que apoiam essa leitura. Porque isso seria uma prova material, né? Sim, e esse é talvez o ponto mais quente do debate.
Os defensores da posição B apontam para versões antigas, como a siríaca curetoniana, do século V, que traduz de um jeito que apoia essa leitura. E, o mais famoso de todos, eles apontam para um sinal de pontuação, um hipostigma, que é basicamente um ponto, encontrado logo depois da palavra hoje no Códice Vaticano. No Códice Vaticano. Exato. E o Códice Vaticano é um dos manuscritos da Bíblia mais antigos e mais importantes que existem, do século IV. Ok, agora o debate esquentou de vez. Porque um ponto no manuscrito de quase 1.700 anos parece uma prova cabal. Mas imagino que não seja tão simples, né? Como a gente tem certeza que aquele ponto não é só uma mancha, um erro? Você foi direto no centro da questão. A discussão sobre esse ponto é gigantesca. Alguns especialistas afirmam com toda certeza que o ponto é do escriba original e indica uma pausa ali. Outros, com a mesma convicção, dizem que é um borrão, uma marca sem significado, ou que a pontuação nesse manuscrito é tão inconsistente que não dá para tirar conclusão nenhuma. O famoso estudioso Bruce Metzger, uma autoridade no assunto, admitiu que a escolha da pontuação nesse verso é, em grande parte, uma decisão teológica do tradutor. Em outras palavras, a sua crença acaba guiando a sua mão na hora de decidir se aquele pontinho é uma pausa ou um acidente. Fascinante. Então, time A, com o estilo de Jesus e a gramática de Lucas, e o time B, com o padrão da Septuaginta e a evidência do Códice Vaticano. E ainda tem mais um argumento no arsenal do time B, né? Uma suposta contradição que vem do Evangelho de João. Sim, a chamada objeção de João 20. É um argumento teológico. No domingo da ressurreição, Jesus aparece a Maria Madalena e ela tenta abraçá-lo. E ele diz: "Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai." Os defensores da posição B usam isso como uma bala de prata. Se Jesus não tinha subido ao Pai no domingo, como ele poderia ter ido ao paraíso com o ladrão na sexta? É um bom ponto. Parece uma contradição. Qual é a réplica do time A? A resposta deles é que essa objeção assume que paraíso e o céu do Pai são o mesmo lugar, e talvez não sejam. Eles recorrem ao apóstolo Paulo, que fala em ser arrebatado ao terceiro céu. E logo depois diz que foi ao paraíso. Ele parece usar os termos para descrever um lugar de bem-aventurança. A sugestão do timeline é que Jesus poderia ter estado no paraíso com o ladrão na sexta-feira, o local dos justos que aguardam, sem ter ainda subido ao Pai na sua ascensão final, que aconteceria depois. Nossa, então agora a gente não discute mais uma vírgula, a gente está discutindo a geografia do além. A complexidade só aumenta. Com tanta evidência conflitante, algumas tradições modernas simplesmente decidiram não tomar partido, certo? Exatamente. E essa é talvez a abordagem mais honesta academicamente falando. A tradução ecumênica da Bíblia, a TOB, que é uma versão francesa muito respeitada, faz algo interessante. Ela coloca a palavra hoje entre duas vírgulas. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ao fazer isso, ela preserva a ambiguidade original e basicamente diz ao leitor: olha, a gramática permite as duas leituras, pese as evidências e decida você mesmo. É um reconhecimento de que, no fim, não há uma resposta definitiva trancada no texto. O que temos é um quebra-cabeça fascinante. A posição de uma única vírgula, que nem estava lá, depende se o intérprete dá prioridade ao jeito de falar de Jesus ou aos padrões da literatura que influenciou o autor. E o que é incrível é que ambas as posições são intelectualmente honestas, apresentam argumentos textuais e teológicos coerentes. Não é um caso de certo contra errado, mas de metodologias diferentes que levam a conclusões diferentes. Isso mostra claramente que traduzir nunca é um processo mecânico. É sempre um ato de interpretação profunda. No fim das contas, e isso é o mais importante, a promessa de salvação ao ladrão é inegável, não importa onde a vírgula caia. Ele pediu para ser lembrado e Jesus deu a garantia de que estaria com ele. A controvérsia é sobre o quando e o como isso se cumpre. E essa escolha sobre o quando e o como, ela revela muito sobre quem está lendo. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A promessa de esperança está lá, firme, mas a maneira como interpretamos, a vírgula invisível que a gente escolhe colocar,
diz muito sobre o que já acreditamos. E isso nos leva a uma pergunta maior. De que maneira as nossas próprias convicções sobre a vida, a morte e o futuro moldam a forma como lemos não apenas este, mas todos os textos que nos oferecem esperança? Quantas outras vírgulas nós inserimos silenciosamente em tudo que lemos, todos os dias?